Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é 353, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, Deformações é o tema. Então, vamos dar sequência, porque esse assunto aqui está gostoso por demais, né? Então vejamos. Além da dor que experimentamos ao presenciar tão espantosa aflição, olha uma orientação aqui que Hermínio nos passa, hein? Estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos, né? A audácia, a aflição. Estejamos, Hermínio Miranda está nos orientando aqui agora, Estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações que os subjugam. Você conseguiu prestar atenção nisso aqui? Todo grupo que optam em ajudar os mentores espirituais a ajudar esses irmãos que nestas furnas metamorfoseados lá se encontram, todos esses encarnados passam a sofrer ataques fulminante, sutil e imperceptível, muitas vezes, mas são atacados fulminantemente pelos espíritos das trevas que os colocaram naquelas condições, que os hipnotizaram, né? Que os magnetizaram, que os transformaram naquelas feras ali enjauladas. Porque é preciso dizer que os espíritos das trevas, eles se alimentam das energias que há nesses seres enjaulados. Alimentam-se, vamos pensar assim, de sentimentos. Porque ali o indivíduo ele não perde a identidade, mas ele perde a consciência. E é natural que na perda daquela consciência, mesmo assim, aquele sentimento de culpa, ele traz 24 horas no seu eu, segregando energias negativas. Então, como se fosse um dínamo, né? Um dínamo, isso. Como se fosse um dínamo. Então, ali, um dínamo fornecendo energias negativas àqueles espíritos das trevas. Então, todo grupo, né? Olha aqui. Estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos, né, desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações que os subjugam. Então, todos aqueles espíritos das trevas, aqueles chefes das trevas, quando percebem que determinado grupo encarnado
estão empenhados em amparar e assistir aqueles seus, subordinados, é óbvio que aquelas trevas partem para cima daquele grupo. Aí é aquilo que nós temos dito aqui. Se um grupo sério, se espíritas verdadeiramente espíritas, se sucumbe em meio aos ataques das trevas, imagine grupos, casas espíritas desequilibradas, médios desequilibrados, médios promíscuos, médiuns das trevas, médios que sustentam sentimentos de orgias, médios viciados na bebida, na droga, no cigarro, na fofoca, médios viciados no futebol, médios viciados no carnaval, médios viciados na política. Que eu estou querendo com isso dizer? Quantas pessoas, por causa de time do coração, saem nos tapa com o outro? Quantas pessoas que, por causa do seu candidato, briga com outros? E por aí em diante vai. É óbvio, como já dissemos aqui, que as equipes espirituais do bem, sérias, comprometidas com esse nível de espírito que se encontram nestas condições de metamorfose, eles jamais que contam com esses trabalhadores que acabei de citar. Eles possuem já no Brasil e no mundo, as equipes espirituais possuem no Brasil e no mundo as casas espíritas sérias, os médios sérios. Mas não é porque são considerados sérios que não são falhos também. Porque existem muitas falhas em nós, porque nós não somos perfeitos, porque perfeito é Deus. Nos encontramos a caminho da evolução. Mas por esse motivo, esses chefes das trevas, eles atacam esses grupos com tudo, causando desarmonia, desordem, brigas, rixas, ciúme de tudo quanto é espécie, brigas e mais brigas, brigas por posto de comando, presidente, vice-presidente, isso, aquilo, né? As pessoas se preocupam tanto com esses cargos, né? Então, ali, as trevas, elas se instalam através daquela fraqueza nossa moral. Eles se instalam e mentalmente eles dizem assim: vocês vão pagar caro por vocês estar mexendo
no que não é da conta de vocês. Nós vamos destruir isso aqui. Eles pensam assim. Olha, gente, e as casas desequilibradas, eles conseguem destruir sim. Ah, mas se nas casas desequilibradas, as equipes do bem não traz até ali esses espíritos, então por que que os obsessores, esses chefes das trevas, qual o intuito deles? Por que que eles pretendem destruir aquelas casas mesmo assim? Por causa da impetulância de alguns médios que, por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, acham que estão prontos e preparados para desdobramento, para ir nesses lugares, nessas regiões umbralinas, a resgatar espíritos lá sofredores. Que não é pelo fato da casa desequilibrada, porque esse fator é mediúnico, de forma que muitos espíritos médios, muitos médios conseguem se desdobrar e ir, só que depois eles, por não estarem amparados por uma equipe espiritual verdadeira, eles sofrem as consequências. Por isso que é preciso estar muito atento. Então, olha só. Irmãos, desata sobre os grupos que as manifestam toda a cólera das organizações que os subjugam. Aliás, esse é um recurso de que se utilizam os trabalhadores do bem para desalojar de seus redutos os verdadeiros responsáveis por essas atrocidades inomináveis. Furiosos pela temeridade dos ceareiros do Cristo, eles se voltam contra o grupo mediúnico que precisa estar preparado. O grupo precisa estar preparado. O grupo precisa ser um grupo homogêneo, um grupo equilibrado em todos os sentidos, não só teórico, mas também prático. Não só prático, mas também teórico. Caso contrário, esses irmãos mantenedores desses enclausurados, eles conseguem destruir casas e casas e grupos e mais grupos espíritas aqui na Terra. Pois eu não posso ficar sem comentar. Eu não posso ficar sem comentar, de jeito nenhum. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, não é? No capítulo 21, no Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então veja bem, o homem de bem
tira suas coisas do bom tesouro do seu coração. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Olha só para você ver. Levantar-se-ão falsos cristos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Luísa, por que você está lendo isso? Por que eu estou lendo isso? Primeiro que isso não é isso, né? Eu que estou dizendo. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, onde nós estamos lendo no livro Diálogo com a Sombra a mesma situação aqui. Olha o que diz o Evangelho. Prodígio dos falsos profetas. Vó pediu para mim não tecer esse comentário, mas eu vou desobedecer ela. Eu não vou dar atenção para a vó, não. Neste período, nessa época, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Gente, olha só. Nessa época, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. É interessante que nesse período de transição nós estamos deparando com situações calamitosas aqui no Brasil. No mundo, em matéria de mistificação, de charlatanismo, de falsos cristos e falsos profetas. Por isso que vó pediu para que eu não tocasse nesse assunto, mas eu vou tocar porque faz parte aqui. Faz parte do assunto aqui do livro aqui, então eu vou tocar sim. Ela pediu em partes, porque com relação a esses assuntos que nós estamos tratando nesse livro, a respeito de deformações, mesmo com todo o amparo e proteção que eu tenho, os nossos irmãos, eles conseguiram, é óbvio, através de desequilíbrios meus, porque o orar e o vigiar nosso aqui não é conforme Jesus nos ensinou, ele não é constante, a nossa vigilância não é constante, e eu sou muito atacado. Aí você pode me dizer, e eu vou te repetir, Luiz, mas você é muito atacado, mas e os mentores que te socorrem? Ué, gente, se os mentores fizerem tudo por mim, que mérito eu havei de ter? Eu tenho que pagar pelas minhas irresponsabilidades. Eu também tenho as minhas necessidades, eu também sofro lá as perturbações em todo sentido. Pois tratando a respeito desses assuntos todos aqui do livro, e não é que hoje durante o dia, mais ou menos ali pelas 2 horas da tarde, eles conseguiram introduzir um ovoide nos meus pulmões esquerdo. E esse ovoide encontra-se no meu pulmão esquerdo até agora, sugando minhas energias. Então eu aqui me encontro com dificuldade respiratória, eu me encontro, enfim, eu não me encontro no meu normal, de tanta dor que eu estou sentindo nos pulmões, principalmente no pulmão esquerdo, proveniente por causa desse ovoide. É lógico que mais tarde, né, na madrugada,
a equipe espiritual realiza cirurgia e retira esse ovoide. É lógico, eu entendo esse assunto. Mas por que eles estão me atacando? Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha para você ver por que eles estão me atacando, ó. Estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações que os subjugam. Quais irmãos eu estou tentando resgatar aqui? Será que eu estou tentando aqui? Nós, né, vó? Mas eu desobedeci ao senhor agora, só, né? Só entende. Será que eu estou... Quais irmãos aqui que eu estou tentando resgatar? Será que eu estou tentando resgatar aqueles irmãos que se encontram nas regiões lá trancafiados? Ou será que eu estou tentando, nós aqui estamos tentando resgatar aqueles irmãos deformados psicologicamente, emocionalmente? Será que nós estamos tentando resgatar quais tipos de irmãos? É lógico que nós estamos tentando resgatar 90% irmãos nossos que se encontram aqui no corpo físico, imantado pelos chefes das trevas, numa cegueira total de raciocínio e de bom senso. Pois, por que que eu li esse trechinho do Evangelho? Capítulo 21. Nós temos dito aqui há muito tempo quantos mistificadores e charlatões há no mundo e principalmente no Brasil trabalhando. Não creia no que eu estou dizendo. Eu te peço, por favor, não acredite no que eu estou te dizendo. Eu peço para você, por favor, antes de você tecer qualquer comentário pejorativo, anote aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Prodígio dos falsos profetas. Você anotou? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Prodígio dos falsos profetas. Ao ler essa mensagem no Evangelho, você vai entender o que nós estamos dizendo aqui. Pois o que tem aparecido no Brasil de falsos cristos e falsos charlatões, não está escrito. Pois aqui no Brasil, além de alguns médios que recebe Nossa Senhora, Mãe Maria Santíssima, né? Agora aparece um filho de Deus. Por que filho de Deus? Porque nós temos que orar por essa pessoa. Um jovem, tão simpático, novo, mas instrumento das trevas já aqui no Brasil. Instrumento das trevas aqui no Brasil, que está recebendo aqui no Brasil Jesus através de sua mediunidade. Ô gente, onde nós vamos parar com isso? Por isso que eu estou dizendo para você, não acredite em mim. Leia no capítulo 21, o prodígio dos falsos profetas. Leia essa mensagem toda e busque no YouTube médiuns que recebem Jesus Cristo aqui através de suas mediunidades aqui no Brasil.
Depois você vai tirar as suas conclusões. Faça a sua conclusão do jeito que você quiser. Porque isso é um absurdo. Eu fico pasmo quando eu deparo com essas situações. Pasmo no bom sentido. Até porque a doutrina dos espíritos, ela, desde o ano de 1857, nos orienta, nos esclarece, nos consola com relação a todos esses falsos cristos e falsos profetas que estão aparecendo aqui na Terra, pois está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é de 1864, 1864, o Evangelho. Foi escrito em 1864. Em 1864, Kardec e os bons espíritos disseram lá o que está acontecendo hoje, principalmente aqui no Brasil. Gente, é falta de conhecimento demais. Nós devemos orar demais para esse médium, para ele acordar. Porque isso são charlatões, são mistificadores, são espíritos das trevas se passando, usando o nome do guia da humanidade, do modelo qual toda a humanidade deve seguir. Isso é uma forma de debochar com o nome de Jesus Cristo. E o pior, que existe milhões de seguidores aplaudindo esse charlatão. Agora eu faço uma pergunta para você, telespectador. Eu disse algum nome aqui? Não, né? Eu não disse nome nenhum. Então eu estou apenas pedindo para que você estude, analise, busque no YouTube, se você não estiver acreditando em mim. É a mesma coisa do que está acontecendo aqui no livro aqui, ó. Por que eu estou sendo atacado? Porque eu estou tendo coragem de falar, e você sabe, mesmo com o ovoide no pulmão do lado esquerdo, sentindo dor do jeito que eu estou sentindo, falta de ar nos pulmões, eu não me calo. Eu posso desencarnar essa noite? Se eu desencarnar, que os amigos e os familiares enterrem o corpo no dia de amanhã. Mas eu não me calo. Luiz, mas se você pode desencarnar essa noite, cala a boca, Luiz. Não me calo. Eu estou a serviço de Jesus. Eu estou a serviço de Jesus. Eu não estou a serviço das trevas. Eu não estou a serviço de chefe das trevas. Eu não estou a serviço desses charlatões que estão se manifestando por aí, passando-se por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tenho medo. A minha fé é inabalável. Eu não me abalo com essas situações, não. Mas eu não posso deixar também de orientar as pessoas. Então, quem nós estamos aqui tentando resgatar? Esses cegos, ignorantes de conhecimento, que no corpo físico estão se entregando às trevas com uma facilidade imensa, em busca de filosofias totalmente distorcidas da ciência e da filosofia divina, em busca de cura da alma, em busca de prosperidade, onde há a manifestação de Cristo aqui na Terra, através, tudo bem, prometendo que a humanidade não vai morrer, como Nossa Senhora também já prometeu através de um médium, que aqueles que seguirem aquela denominação religiosa não morrerão fisicamente. Aí um dia um senhor morreu, depois de alguns tempos o senhor morreu. Aí foram interrogar essa Nossa Senhora através do médium. Mas, Mãe Santíssima, por que fulano morreu?
Ele morreu porque ele foi castigado pelo meu filho Jesus. Mas por quê? Castigado? Porque ele deixou de pagar 3 meses de dízimo aqui na igreja. Gente. Abra os olhos, enquanto esse palhaço aqui está aqui falando, gente. Abra os olhos. O caminho não é esse, não. Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quer dizer que Jesus, que temos conhecimento no nível que nos encontramos, ele é o único que esteve com o Pai. E nenhum de nós. Jesus conhece o caminho, que é através do amor, do perdão, da benevolência, da indulgência, do conhecimento, do caráter. Jesus conhece o caminho. Por isso, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não busquemos outros charlatões por aí. Não busquemos, aliás, charlatões por aí, tentando passar-se por ele, porque eles vão te presentear com buraco, cratera profunda, que depois, a hora que você estiver lá nas profundezas, não reclame, viu? E a mim você pode pensar o que quiser, mas se você estudar capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui o que nós estamos estudando, você vai, e se você buscar também no YouTube para você ver o que está acontecendo, você vai fazer uma análise do que está acontecendo, você vai ver se é possível ou se não é possível isso. Jesus se manifestando através de médiuns aqui no Brasil. Não é através do Brasil, no Brasil, não. Através de ser humano aqui na Terra. Com todo respeito, Chico Xavier, que podia receber o Cristo, ele nunca tocou nesse assunto, porque Chico tinha caráter, tinha moral, tinha conhecimento, mas Chico nem ousou a tratar dessa situação. Então vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo só.